Qual o melhor título público disponível para se investir? Esta é uma pergunta que recebo com frequência de quem está começando a investir. Existe uma grande diversidade de títulos públicos cuja rentabilidade varia de acordo com o seu prazo de vencimento e se o mesmo estará atrelado ou não a um indexador. Essa diversidade é um dos principais fatores que torna o investimento no Tesouro Direto tão atraente, pois permite ao investidor montar o seu portfólio de acordo com os seus objetivos, adequando prazos de vencimento e indexadores às suas necessidades. Dessa forma, falarei aquele velho clichê que todo educador financeiro diz: o melhor título a se investir é aquele que melhor se adequa ao seu objetivo como investidor. O que não deixa de ser verdade. Entretanto, o seu objetivo, assim como de todo mundo que investe, é ganhar mais dinheiro. E o que ninguém diz a você é que, independente de objetivo ou de qualquer outra coisa, alguns títulos rendem muito mais dinheiro do que outros títulos. E o que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo é justamente como descobrir qual o título que irá te render mais dinheiro. Então, se você quer saber mais sobre cada um dos títulos públicos oferecidos pelo Tesouro Direto e quer descobrir qual o melhor deles para se investir, fique ligado nesse vídeo até o final que vou contar tudo para você. Olá, eu sou o Felipe Medeiros e esse é o canal Investimento Fácil. Hoje falaremos sobre como escolher o melhor título público para se investir. Mas antes de aprender como escolher o título que mais vai te render dinheiro, precisamos entender um pouco mais sobre cada um deles. O primeiro é o Tesouro Pré-fixado. Antes conhecido como Letra do Tesouro Nacional ou LTN, o Tesouro Pré-fixado, como o próprio nome diz, é um título em que a sua rentabilidade é pré-fixada, ou seja, o seu rendimento é definido no momento da compra. Ao adquirir este título, o investidor tem a exata noção do quanto ele irá lhe render até a sua data de vencimento. Entretanto, quem o adquire está sujeito à perda de poder aquisitivo em caso de alta da inflação, pois enquanto a inflação cresce, o seu rendimento continuará parado. Em segundo lugar, vem o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Funciona de modo semelhante ao Tesouro Pré-fixado. Ao adquiri-lo, o investidor sabe exatamente o retorno do título se permanecer com ele até a data de vencimento. A diferença é que, como o próprio nome diz, este título rende ao investidor pagamentos semestrais de juros, ou seja, o rendimento do título no final do semestre é depositado na sua conta. Antes chamado de NTNF, esse título é indicado ao investidor que deseja um fluxo periódico de renda e, assim como o Tesouro Pré-fixado, o rendimento desse título está sujeito à perda de valor em caso de alta da inflação. Tesouro IPCA. Anteriormente chamado de NTN-B principal, o Tesouro IPCA é um título pós-fixado que permite ao investidor obter rentabilidades em termos reais, ao proteger o seu valor investido dos efeitos da inflação, mantendo seu poder de compra ao longo do tempo. Isso acontece pois a rentabilidade deste título está atrelada ao IPCA, que é o principal índice de inflação da economia brasileira. Este título é indicado para os investidores que querem fazer poupança de médio ou longo prazo, tendo em vista objetivos como aposentadoria, compra de casas, etc. Tesouro IPCA com juros semestrais. Esse título é bem semelhante ao Tesouro IPCA. Permite ao investidor obter rendimentos reais, pois o título está atrelado ao IPCA, só que a diferença, como está claro no nome, é que esse título fornece rendimentos de juros semestrais ao investidor. É indicado para investidores que querem se proteger da inflação e que desejam maior liquidez através dos pagamentos semestrais. Tesouro Selic. Antigamente chamado de Letra Financeira do Tesouro ou LFT, o Tesouro Selic é um título pós-fixado em que a sua rentabilidade está atrelada ao desempenho da taxa básica de juros da economia brasileira, mais conhecida como a taxa Selic. O Tesouro Selic possui fluxo de pagamento simples. O investidor compra o título e recebe o valor investido somado à rentabilidade na data de vencimento. Sua principal desvantagem é que a sua rentabilidade tende a ser mais baixa do que a dos demais títulos. Mas afinal, qual é o melhor título? Obviamente, não devemos desconsiderar o prazo de vencimento e nem o seu indexador na hora de escolher o nosso título. Mas além desses fatores, na hora de escolher o melhor título para se investir, temos que estar atento às expectativas do mercado. Para facilitar, tenha em mente que existem duas categorias de títulos, os pré-fixados e os pós-fixados. Os pós-fixados são aqueles cuja rentabilidade está atrelada a um indexador e os pré-fixados são aqueles em que a sua rentabilidade não muda. Os títulos pré-fixados são os que mais irão render quando a expectativa do mercado é de que a taxa de inflação será baixa ou tem tendência a diminuir nos próximos meses e anos. Já os títulos pós-fixados são os que mais irão render quando a expectativa do mercado é de aumento da inflação e da taxa de juros. Mas como eu vou saber qual é a expectativa futura do mercado? No vídeo anterior sobre o Tesouro Direto, eu expliquei como a rentabilidade desses títulos são inversamente proporcionais ao seu preço de compra. Ou seja, se o preço de um título cai, o seu rendimento sobe. E se seu preço sobe, o seu rendimento cai. Expliquei também que, como tudo nessa vida, os preços desses títulos são determinados pela interação entre a sua oferta e a sua demanda, e o que vai determinar a oferta e a demanda por esses títulos é a situação fiscal do governo. Se você tem um governo gastador, muito endividado,
o Tesouro Nacional acaba tendo que aumentar a oferta desses títulos para conseguir financiar os gastos cada vez maiores do governo, ao mesmo tempo em que a demanda dos investidores por esses títulos diminui, já que ninguém gosta de emprestar dinheiro a quem já está muito endividado. Isso vai fazer com que o preço desses títulos caia e, consequentemente, a sua rentabilidade suba. Por outro lado, quando o governo gasta pouco e não tem dívidas, não existe necessidade do Tesouro Nacional emitir mais desses títulos, o que restringe a sua oferta ao mesmo tempo em que a demanda dos investidores aumenta, pois todo mundo quer ter a segurança de investir nos títulos de um governo que seja um bom pagador. Isso faz com que o preço desses títulos aumente e a sua rentabilidade caia. Portanto, na hora de escolher o seu título público, é primordial que você saiba como anda a situação fiscal do atual governo. E a melhor forma para descobrir como andam as contas do governo é pesquisando o histórico fiscal dele. Ou seja, se o governo está tendo déficits, que é quando o governo gasta mais do que arrecada, ou superávites, que é quando o governo arrecada mais do que gasta. Procurando sempre observar a tendência se os déficits ou superávites estão caindo ou se estão aumentando. A partir do momento em que você descobre como está a situação fiscal do país e de qual é a sua tendência, você consegue prever como será o desempenho da economia e é assim que o mercado determina a sua expectativa, pois um acúmulo de déficits fiscais cada vez maiores invariavelmente terá como consequência uma maior taxa de inflação e uma maior taxa de juros, o que, como dito anteriormente, favorecerá os títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados justamente ao nosso índice de inflação e à nossa taxa básica de juros. Já o acúmulo de superávites fiscais inevitavelmente levará a economia a uma situação de inflação e taxas de juros cada vez mais baixas, o que favorecerá os títulos pré-fixados. Uma outra forma até mais simples de descobrir as expectativas futuras para a taxa de juros ou de inflação é através do relatório Focus, que é um relatório emitido pelo Banco Central toda semana sobre as expectativas do Banco Central para esses índices. Deixaria o link para acesso do Focus na descrição do vídeo, mas já vou logo avisando, as expectativas desses relatórios do Banco Central costumam ser bem mais otimistas do que a realidade. Então, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Até a próxima!